Vasco pega o CSA hoje em Maceió, às 7 da noite. Você vê ao vivo no Sport TV. Quem tá lá é o Fábio Jupa. O Vasco vem reforçado para esse confronto, certo, Jupa? Certo, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vasco chegou ontem à noite aqui em Maceió, foi recebido com festa pela torcida e o técnico Fernando Diniz ganhou um reforço importante. Meia Felipe Coutinho está recuperado de uma lesão muscular que deixou ele fora dos últimos 4 jogos e ele vem para essa partida. Quem também vem para o jogo é o zagueiro João Vitor, que cumpriu suspensão contra o Inter pelo Brasileiro. Ele volta à zaga ao lado do Lucas Freitas no lugar do Maurício Lemos. E tudo indica que o Léo Jardim também vem para o jogo. Ele que foi expulso por cera contra o Internacional. Léo Jardim gerou a grande polêmica da rodada no Campeonato Brasileiro. O Vasco depois divulgou os exames dele, lesões, hematomas musculares, contusão na bacia, mas ele está à disposição do Diniz. O Vasco deve vir a campo aqui em Maceió com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho ou David, Ryan, Verrete e o Nuno Moreira. Mari. Beleza, obrigada, Jupa, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho a você também. O Vasco foi recebido com muita festa em Maceió para encarar o CSA, esse jogo pela 19. Copa do Brasil. 19. A gente vai ver o VT e na volta tem material exclusivo do Lucas Pedrosa sobre a polêmica com o Léo Jardim. Rodou. A chegada em Maceió foi com o apoio da torcida. O Vasco encara o CSA às 7 da noite no estádio Rei Pelé, no duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O time do técnico Fernando Diniz está a 5 jogos sem vencer e vai em busca do primeiro triunfo após a paralisação da Copa do Mundo de Clubes. A boa notícia na escalação é o retorno de Felipe Coutinho, que está relacionado após 2 semanas. Léo Jardim, que segue com dores nas costas após a polêmica expulsão contra o Inter, ainda é dúvida, mas pode ser utilizado no time titular. A expectativa é de casa cheia e a garantia de que o 12º jogador cruzmaltino estará presente na busca pela classificação. Muito bem, mas antes de comentar esse jogo, Pedrosa, eu queria que você falasse sobre esse material exclusivo, né? Sobre essa polêmica do Léo Jardim. É um vídeo, é isso? É um vídeo, Podemos isso aí. encher a tela já? Podemos. Explica pra gente, então, que vídeo é esse, Pedrosa? Vamos lá, gente. Eu tive acesso exclusivo a um vídeo em que mostra e que claramente, pelo menos dentro desse vídeo, contraria o que foi dito na súmula, o que foi escrito na súmula pelo árbitro Flávio Rodrigues. Ele diz que o Léo Jardim foi expulso porque fez cera e porque poderia ter recebido o atendimento durante as substituições que estavam sendo feitas. Mas nesse vídeo que eu consegui exclusivamente, mostra claramente também que o Bandeirinha, no momento das substituições, ele está em campo e parece que ele fala alguma coisa ali para o Eduardo Calçada, que é o fisioterapeuta do Vasco, que atenderia o Léo Jardim. E nesse momento, o Eduardo Calçada não é autorizado, e aí é uma apuração minha exclusiva, inclusive o próprio Eduardo Calçada, que é o fisioterapeuta, afirma que não foi autorizado a prestar o socorro, a prestar o atendimento ao Léo Jardim. Então, o que esse vídeo mostra? Que o motivo da expulsão dado pelo árbitro Flávio Rodrigues, e que logo depois, no final desse vídeo, a gente vai conseguir ver, que era o Léo Jardim ter feito cera e que poderia ter sido atendido durante as substituições que estavam acontecendo, não procede. É incoerente, porque o Bandeirinha, naquele momento ali, não deixa, pelo menos é o que o vídeo mostra, e o que é também o que o Eduardo Calçada, fisioterapeuta, afirma, ele não deixa o Léo Jardim receber o atendimento. Ele fala o quê? Ele chegou a falar, o Calçada, o que ele O Calçada só falou assim, eu não fui autorizado a entrar em campo. Perfeito. E dá pra ver, ele vai chegando perto aqui em cima no cantinho do vídeo, né? Repara ali no bandeira, ali no canto direito do vídeo, a jogada rola. A jogada tá rolando. Perfeito. Vou até levantar se quiser. Vem cá, fica nesse canto aqui, pra você apontar. Vamos lá. Vai. A jogada tá rolando, correto? Nesse momento aqui, aconteceriam as substituições. Dá pra voltar o vídeo? Volta um pouquinho, Isso. Lembra-se de uma coisa, quando tem substituição, esse tipo de pausa mais longa, eles aproveitam o árbitro para autorizar. Isso. E aí, enquanto tá rolando, levanta a placa, isso é um processo que demora quase 1 minuto, tá, gente? Levanta a placa, saiu, o cara vai sair, ele caiu, o Léo Jardim cai ali, não é isso, Pedro? Isso, e é importante a gente mostrar também que o fisioterapeuta não pode entrar em campo se não for autorizado. Sim. Ele só pode entrar em campo com a autorização do árbitro. Perfeito. Pode soltar o vídeo agora. E ele tá aqui, ó, caminhando para tentar fazer o atendimento ao Léo Jardim.
O Bandeirinha, esse é o fisioterapeuta, Eduardo Calçado, o Bandeirinha olha e percebe isso, não faz nenhum sinal, pode deixar rolar. E que é tão natural que o próprio fisioterapeuta já apoia, porque ele entende que eles vão deixar. Porque é super natural, na hora da substituição, eles aproveitarem mesmo para fazer isso. Exatamente, pode rolar o vídeo. Ele já até apoia as coisinhas dele ali. Exato, ele apoia, espera, ele ser autorizado, repito, ele só pode entrar em campo se for autorizado. E o Bandeira, o assistente, fala o seguinte... Ó, nesse momento aqui você vai perceber que ele fala alguma coisa, o Eduardo ia atender o Léo Jardim e ele volta. Ele retorna. E pega as coisinhas dele. Pega as coisas dele e retorna. Ou seja, durante as substituições que estavam acontecendo, ele não pôde atender o Léo Jardim, contrariando que o árbitro Flávio Rodrigues, ele faz o sinal assim, ó, esperar ele autorizar. Vai ter um momento do vídeo que o Léo Jardim, ele fica assim, ó, levantando a mão para poder receber o atendimento. E aí o Eduardo volta aqui, o Bandeirinha tá esperando as substituições acontecerem, as pessoas podem se perguntar assim, cadê o médico do Vasco? O médico do Vasco estava atendendo o Lucas Piton, que também estava lesionado, e por isso que o Eduardo Calçada ia fazer o primeiro atendimento. Aí o Bandeirinha vai lá no Léo Jardim, parece que tá vendo o que tá acontecendo ali. Porque assim, essa hora a gente não escuta nada, mas eles se falam, tá, gente? Tem um diálogo ali, Exatamente. Né? E o que parece é que ele fala, vou esperar o árbitro para ver o que vai acontecer, o vídeo tá acontecendo, ó, viu o movimento que ele fez? Volta. É um movimento de volta. E o Léo Jardim tá pedindo atendimento. Perfeito. Isso tá acontecendo nas substituições. As substituições estão acontecendo nesse momento. E o Léo Jardim tá aqui assim, ó. Ó, tá esperando. Ó o árbitro falando pra voltar. Não deixando o do Calçada fazer o atendimento. Pode soltar. Pode soltar. Pode soltar, pode ir embora. E aí, o que acontece? As substituições acontecem. E o árbitro central tá preocupado nelas. Ele tá nas substituições, tá focado na confusão. Eu tava na beira do campo, inclusive, tava uma confusão danada lá nas substituições. O vídeo vai rolar e vocês vão entender o que vai acontecer. Aí ele continua com os bracinhos levantados. Continua pedindo atendimento. Repara, aí o árbitro percebe. O árbitro vem. Correu. Veio ele. Correu. Tá aqui. E o que ele achou? Ele achou que o Léo Jardim fez cera. Ele achou que o Léo Jardim não recebeu atendimento. Aí o Dudu se aproxima de novo. E aí tem aquele diálogo do Gustavo Machado em que ele fala assim, levanta. Spray. Levanta. Aí ele fala assim, eu só quero passar o spray. Eu só quero passar o spray. E o árbitro fala, levanta. Aí ele, eu só quero passar o spray. E ele expulsa o Léo Jardim. Olha, e esse vídeo, ele é tão importante quanto o exame. Vocês podem achar que não? Por quê? Porque nesse vídeo fica... A imagem já disse, ninguém nos contou, a imagem nos contou. E não vamos brigar com a imagem, somos pessoas inteligentes, não é mesmo, Veli Casagrande? A imagem mostra que mesmo no tempo já parado, era nesse momento que ele queria o spray. Exatamente. Ele realmente estava com dor, o exame já constatou a lesão, e ele mesmo assim, ele queria o spray porque é uma dor, gente, ruim. E você precisa seguir mais alguns minutos pro jogo acabar. Sim. Então o spray, ele é um spray bem mágico mesmo. Você coloca, ele melhora bastante, ainda mais com a adrenalina do jogador. Ele só queria um spray. E o assistente não queria, não deixou entrar. Ele ia usar a hora do spray na hora que o jogo já estava parado. Isso aí. Isso mostra o tempo inteiro que ele não queria segurar o tempo. Exato. O exame mostra que ele tinha dor e a imagem mostra que ele não usou a dor para segurar o tempo, que ele só queria um danado de um spray. Era só o spray. Para que ele pudesse ser anestesiado. A minha pergunta não é mais sobre esse lance. O erro já aconteceu. Como é que vai ser daqui para frente? Mas essa imagem é importante. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que os árbitros vão agir daqui para frente? Como é que a comissão de arbitragem da CBF vai agir daqui para frente? A pergunta é essa, o questionamento é esse. E a pergunta que eu faço é, e aí, no jogo de logo mais? Melhor Fusato ou Léo Jardim? Eu vou começar a responder. Não, deixa eu começar, Você começa? Pô. Então vamos lá, a pergunta você começa. Fusato ou Léo Jardim? Léo Jardim pode jogar essa partida, está relacionado, tá? Ele usou o spray e acabou aquele a dor, Aquele exame mostra que tem uma dor. Isso. Mas desculpa, eu vou contar uma coisa pra vocês. Dor é diferente de lesão, atleta de alta performance, qualquer atleta, ele convive com as dores, né? E nem sempre pessoas acham saudáveis os atletas de alta performance, porque eles põem a máquina deles, que é o corpo, em altas condições que nós, seres humanos naturais, nós não colocamos. Então, todo atleta sente dor. Todo atleta de alta performance sente dor. Você aí que é um corredor de rua, você não sente suas dorezinhas? Então, esses atletas sentem muito mais. Então, é normal sentir dor. O spray também serve para isso. Já mostramos com imagens toda essa história do Léo Jardim. Mas ele está apto para agarrar no jogo de hoje, mas não no final de semana, por uma questão burocrática, tomou vermelho, ele não vai poder.
Você já colocaria o Fuzato para ele pegando o ritmo de jogo ou você colocaria o Léo Jardim hoje? Posso começar respondendo? Claro. Eu escolheria o Léo Jardim. Ele é o goleiro 01, ele é o cara do Vasco, ele é um personagem importantíssimo. Eu escolheria o Léo Jardim. O Fuzato está acostumado a tentar pegar o ritmo de jogo, porque essa é a realidade do goleiro. Vini Casagrande, você. Vamos lá, Fernandinha, eu penso diferente. Eu acho que tem que ser o Daniel Fuzato. Primeiro, estamos falando de um jogador que pouco joga. Sim. Ou seja, ele precisa adquirir ritmo de jogo. Segundo, o adversário do Vasco da Gama nessa quarta-feira é um adversário, com todo respeito, muito abaixo do nível do Vasco que enfrenta na Série A. Se o Daniel Fuzato não tiver condições de agarrar contra esse adversário, ele não tem condições de vestir a camisa do Vasco da Gama. Ou seja, onde eu quero dizer, se você não colocar o Léo Jardim, você não vai perder tanto colocando o Daniel Fuzato. E pelo contrário, você vai ganhar, porque você vai dar ritmo e confiança a esse jogador para ele agarrar no final de semana num jogo muito mais importante contra um adversário muito mais difícil que vai ser pelo Campeonato Brasileiro. Então eu acho que chegou o momento do Daniel Fuzato ser o titular da equipe. Você, Lucas Pérez, é difícil essa pergunta, hein? É difícil, é muito difícil. É legal tudo que você falou, Fernanda, e tem que lembrar o seguinte, lembra do Verratti? O Verratti jogou com a costela fissurada há algumas semanas. Então não quer dizer que o atleta tenha lesão, que ele não vai pro jogo. A maioria dos atletas vão mesmo com dores, às vezes com lesão, e eles vão pro jogo. É porque eu vi uma galera falando assim, tava com dor, teve exame, não sei o que, e vai jogar. Pessoal, esse é o normal, tá? Esse é o normal. Aprendam isso, esse é o normal. Agora, eu vou ser muito sincero, assim, os dois argumentos são perfeitos, são ótimos argumentos. Mas eu tô muito no nível do adversário. O CSA é o 9º colocado da Série C. Olha, gente. Gente, assim, não dá. É o 9º colocado da Série C. O Léo Jardim é um goleiro, Fernanda, que ele fez até no Campeonato Brasileiro, isso até corrobora pro fato de quem quer manchar a história do Léo Jardim, de que, ele faz cera. Como é que uma pessoa faz cera e ele joga 91 jogos seguidos de Campeonato Brasileiro? Não, ele já teria tomado um cartão de suspensão. Sim. Então, eu acho que o Daniel Fuzato, ele precisa pegar um ritmo de jogo. Porque ele vai jogar contra o Mirassol, fora de casa. O Vasco está numa situação delicadíssima dentro do Campeonato Brasileiro. Então, para esse jogo, eu acho que dar ritmo para o Daniel Fuzato não seria nenhum absurdo. A gente sabe que o Léo Jardim é um goleiro decisivo, ele decide partidas. E eu entendo perfeitamente o seu lado. Mas eu tenho a ligeira impressão de que dar ritmo para o Daniel Fuzato, que entra sem ritmo no jogo e acaba tomando um gol numa bola que teoricamente era defensável, seria importante para ele. Mas tem um detalhe importantíssimo, que é, não temos como usar como régua esses minutos do Fuzato, porque entrar no início de um jogo diferente. E entrar no decorrer de um jogo, aliás, nos últimos minutos, você sendo um goleiro, é muito diferente. Então, assim, talvez se ele tivesse começado o jogo desde o princípio, talvez ele mesmo não teria tomado aquele tava um frio danado lá. Pois é. Ele nem aquecendo tava. Até pro jogador de linha é difícil se entrar faltando 10 minutos. Gente, o Daniel Fuzato é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. As pessoas não têm noção porque não acompanharam de perto o Daniel Fuzato. E é por isso que eu acho que ele tá pronto e o goleiro tá acostumado a entrar numa partida. Não tem como ficar dando ritmo pro goleiro. A vida do goleiro é essa. Quando ele entra, ele tem que estar pronto. Eu acho que ele tá pronto para encontrar o Mirassol. E eu acho que o Vasco não pode abrir mão das suas excelências. O Léo Jardim hoje é o suprassumo do Vasco. Mas é o CSA, Fernandinha Maia. É o CSA. É assim, se o Daniel Fuzato não tiver condições de agarrar contra o CSA, ele não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Eu acho que o Léo Jardim vai jogar, tá? Porque ele é fominha. Acho. Ele é fominha. Ele não gosta de ficar fora. Eu acho que vai jogar por quê? Se ele tá suspenso no final de semana e a delegação viajou para 2 jogos ele vai jogar. seguidos, ele vai jogar. Imagina, é igual o Verratti. Vai aí, Pedrosa, o time. Tem o time? Eu imagino que seja Léo Jardim, Paulo Henrique. Aí tem uma dúvida se vai voltar o João Vitor ou o Lemos. O Lemos jogou muito bem contra o Internacional. Eu continuaria com o Lemos nessa defesa. Acho que ele deu mais consistência. Lucas Freitas, Lucas Piton. Aí o Hugo Moura, o Tietê. Lá na frente, David, Verratti, Ryan e Nuno abertos. Lembrando que o Felipe Coutinho foi relacionado para essa partida, mas não só para essa. Ele também foi relacionado para o jogo contra o Mirassol. Então eu acho que ele vai ganhar alguns minutos não sendo titular. Daqui a pouco a gente vê aqui. Boa sorte para você, meu amigo. Vou estar na torcida. Tem que resolver a situação hoje. Hoje é obrigação do Vasco ganhar do 9º colocado da Série C. Campinho do Vasco na tela. Hoje tem Vascão contra o CSA naquela terra boa. Calor pra caramba lá. Ai, Dele, nossa, que saudade de Alagoas. Tu lembra da história que tu me contou lá?
Claro que do que aconteceu? Pela que né, negócio de chachar lá. Sinto saudade de Alagoas. Nossa, olha os 48 do segundo tempo, ele voltando pro jogo. É isso aí, isso é meu guerreiro, deixa ele. Léo Jardim no gol. PH, João Vitor e Lucas Freitas, Piton na esquerda, Hugo Moura, Tietê, Rayan, Nuno Moreira, DVD e no ataque, Pablo Verratti. GV, eu estou gostando muito desse retorno do David. Eu acho que ele voltou, eu me arrisco a dizer que ele voltou melhor do que quando ele estava antes da lesão. Porque e isso a gente tem visto até nos números também, mas dentro de campo a gente tem visto que ele tem dividido um pouco essa responsabilidade com o Verratti, que o Fernandão fala muito aqui. Não é o cara para ser o centroavante, também concordo, mas só de você ter um cara com as características do David, junto com o Verratti pisando na área, jogando próximo, fazendo tabelas, eu acho que isso ajuda muito, e não só também ao Verratti, o próprio Nuno Moreira, que é um cara que gosta mais desse jogo de associação, esse jogo mais próximo de toque de bola rápido, toque curto. Lá atrás o João Vitor volta, né? Ele que cumpriu suspensão nessa última rodada do Brasileirão. E o Paulo Henrique sendo titular, até porque ele está suspenso do jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é um Vasco forte. E eu acho que o Vasco hoje ele vence até bem o CSA. Eu acho que não vai ter tantos problemas, não. Agora, eu quero saber quando é que volta o Coutinho, né? Porque relacionado. Ele tá relacionado. Porque ele já está afastado há um tempo. E inicialmente a gente imaginava que era uma lesão simples, que ele voltaria rápido, mas ele já está afastado há um tempinho. E eu acho que quando ele voltar e o time tiver mais azeitado, eu acho que melhora até para ele também. GV, e tem um lance interessante, como o Flavinho falou, concordo com ele, mesmo não gostando com relação ao DVD, é que ele dá uma variação interessante para o próprio Nuno Moreira, porque o Nuno Moreira pode tanto ir para o lado, para o DVD fazer essa dupla de atacantes por dentro com o Verratti, e aí dá uma conotação diferente para os zagueiros adversários, que tem que ter uma marcação mais forte, porque o DVD é um cara forte fisicamente, e ele ataca os espaços, coisa que o Verratti não faz, e o Nuno Moreira fica livre para se movimentar, junto com o Rayan, que é um moleque que tem uma versatilidade legal, que ele sai do lado para dentro, consegue até ir do outro lado para fazer isso. E lembrando que o Maurício Lemos jogou muito bem. Muito bem. No último jogo do Botafogo, é uma opção interessante, do Vasco, quer dizer, é uma opção muito interessante para a defesa, é um cara mais experiente, um cara grandão, tem uma boa bola aérea, e é bom os zagueiros ficarem espertos aí, porque aí começa a acirrar a briga, deixa os caras com a água batendo na poupança, e aí você não fica tranquilo para jogar, achando que é titular absoluto. E outra coisa, ontem, felizmente, não tivemos nenhum caso de cera no jogo do Botafogo. Hoje, eu vou assistir ainda com maior atenção, porque se tiver e não for expulso, amanhã a gente vai estar... Mas o John caiu ontem, o John demorou, a bola veio pra cá, ele foi pra lá. Mas ele é malandragem. Rio de Janeiro dando aula, John, Rossi, Rossi. Léo Jardim, o Fábio não. O Fábio não faz. O Fábio é mais, vai ter credibilidade, aí a galera Fábio, dá uma... se for, não vai pro céu, esquece. Fábio, quem mais? O Everton do Palmeiras. Everson do Galo. O Rocher do Inter. Hoje tem Rocher. Hoje tem Rocher. Contra o Fluminense. Vamos ver. Estaremos de olho, seu massagista que manda ele cair. Aqui, ó. O massagista aqui, ó. Abaixadinho na trave, assim, ó. Aí, Clebão. Rapaz, eu já vou pedir pra produção cronometrar. Hoje eu vou ficar atento nos dois jogos, jogo do Vasco e o jogo do Fluminense. É hora de falar do Vasco da Gama, que entra em campo logo mais pela Copa do Brasil, não é isso, Breno Monsef? Vamos lá, lembrando que o Vasco ainda não venceu depois do Mundial, então caiu na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro está ali colado na zona de rebaixamento e tem essa oportunidade, pelo menos, de dar uma respirada, né? Avançando na Copa do Brasil, pegando lá o CSA com essa crise danada que o time alagoano está enfrentando. Sobre o time, eu tenho falado nos últimos dias, mas é bom a gente projetar hoje, já que o jogo é hoje, né? Obviamente. Léo Jardim deve ser mantido no time titular, eu digo deve porque o Vasco soltou aquele laudo, constatando uma lesão na costela, mas ele treinou normalmente, tá? E viajou também. Então, Léo Jardim, a gente tem que colocar dessa forma como uma pequena dúvida, mas ele deve ser mantido, né? O Coutinho tá de volta e, a princípio, ele fica no banco, mas tem a possibilidade sempre. Tudo pode mudar até às 7 da noite. A gente projeta um time, pode ser que se cumpra ou não, sempre assim, óbvio. Então, o Léo Jardim deve ser titular, o Coutinho deve começar no banco. E na zaga, tem a chance do Maurício Lemos ser mantido, mesmo com o João Vitor de volta. No fim de semana o João Vitor não jogou, cumpriu suspensão, e aí o Maurício Lemos começando então como titular é a possibilidade. Projetando o time, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton, aí no meio Hugo Moura e Tietê, e lá na frente Nuno Moreira, Rayan
David e Verratti. Sempre lembrando que tem a chance do João Vitor ser titular na zaga, no lugar do Maurício Lemos, e até do Coutinho no meio de campo. E aí sairia um desses jogadores de frente, no caso, David. E aí voltaria a ser aquela formação de antes da lesão do Felipe Coutinho, a lesão na panturrilha que tirou o Coutinho 2 semanas, inclusive dos jogos da Sul-Americana. Tá bom? Então esse é o Vasco provável, logo mais às 7 da noite, na ida das oitavas contra o CSA em Maceió, meu parceiro Bruno Azevedo. Pois é, valeu, Breno Monsef. Um jogo contra o CSA é sempre muito perigoso, principalmente lá em Maceió, né, Gabriel? E o momento do Vasco não nos permite levantar essa bandeira de um favoritismo tão grande. É óbvio que, comparando qualidade, o Vasco é melhor do que um time da terceira divisão no Campeonato Brasileiro. O CSA, eu tava olhando aqui antes do programa começar, tem uma sequência bem ruim na Série C, não venceu nos últimos 5 jogos, tem uma vitória recente que foi pelo playoff da Copa do Nordeste, nem é pela competição nacional. Então o Vasco ele vai chegar com certo favoritismo, mas sem uma confiança tão elevada. Ainda assim, confio num bom resultado. Agora, só um apelo pro Fernando Diniz, né? Se alguém do Vasco estiver ouvindo o Papo de Craque, não mexa na dupla de zaga. Dá um descanso pro João Vitor. Não tô fritando aqui o João Vitor, não. Ele ficou de fora por suspensão. A dupla de zaga razoavelmente funcionou. Não vou dizer que foi a atuação dos sonhos contra o Inter. Segundo tempo foi uma pressão muito grande. Estoura muito em cima da dupla de zaga. Mas pra que voltar com o João Vitor? É um momento perfeito, Azevedo. Você não tem nem a desculpa de que barrou o cara e abaixou a confiança dele ainda mais. Ele teve uma suspensão, você tira ele um pouquinho da equipe. E daqui a pouco você pintar uma brecha, você dá uma nova chance. Acho que é o momento de repente, o cara esfriar a cabeça. Eu também acho. Aí tem um detalhe também, né? O Vasco eliminado da Copa Sul-Americana, e eu falei aqui, não senti, porque eu acho que o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, tem que encerrar um ano de maneira minimamente tranquila. Agora, na Copa do Brasil, tem uma questão importantíssima pro clube, que é o dinheiro, né, Gabriel? É uma boa grana que entra. O Vasco, ano passado, bateu na semifinal. Na coletiva do Pedrinho, esses dias, ele até falou sobre isso, né? Que no ano passado o Vasco conseguiu fechar as contas, fechava o mês, sofria, mas fechava, não atrasava salários, e ele citou, né? O Vasco avançando na Copa do Brasil como algo preponderante para isso. É óbvio que não dá para contar que com esse time do Vasco vai dar para bater de novo numa semifinal, mas pensa comigo, Azevedo. Vamos olhar aqui pro sorteio rapidamente, um comparativo dentro do Rio. Flamengo. O sorteio deu o Atlético Mineiro pro Flamengo, complexo. Botafogo e Bragantino. Bragantino é um time acertado, de Série A. Fluminense e Inter. Fluminense nessa má fase vai ter que encarar o Inter hoje. O Vasco ganhou o CSA da terceira divisão nacional de presente. Tem que aproveitar para avançar pelo menos até as quartas e abocanhar mais essa grana. É verdade, cara. Vamos lá, Paulo César tá por aqui. O Vasco hoje não pode sofrer como o Santos sofreu com o CRB. O Vini, que Verratti faça todos os gols que perdeu hoje. Amém. Tem que fazer mesmo, né, cara? Agora tinha alguém falando aqui sobre o Verratti, né? Se tirar o Verratti, quem coloca? Esse é o ponto também. Tem que tirar o Verratti. Assim, eu acho que em alguns momentos, por exemplo, contra o Internacional, o Diniz teria que ter tirado o Verratti. Mas começar o jogo sem o Verratti, eu acho meio que loucura, também acho né? Impossível, praticamente impossível. Agora concordo com o Azevedo. Existem opções para você dar ao menos uma improvisada nos segundos tempos, né? De repente não tá bem, como ele não estava contra o Inter, o jogo muda de figura, tem um jogador expulso, você pode tentar botar o DVD na referência, ou o Ryan, né? Com mobilidade, ou de repente puxa um moleque tipo o GB, né, que esses dias recebeu um pouco mais de oportunidades. Dá pra substituir, não pode ser proibido substituir o Verratti. O Rodrigo Donza tá aqui, olha, hoje o Vasco vai fazer o dirigente do CSA, que comemorou o sorteio de enfrentar o Vasco, se arrepender. Teve isso, Aquilo, né? O CSA ia ter que pegar um gigante de qualquer forma. Pegou o gigante, talvez, que esteja menos confiante. Aí ele deu uma comemorada assim. Mandou mal então, né, cara? Isso não se faz no futebol, né? Às vezes custa caro demais. Se é Vasco, tá na colina.